Olá, meus irmãos, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Ontem no culto, ao encerrar, nós tivemos a presença de um pastor, um profeta, e ele orou de um por um. Saímos de lá quase meia-noite. E para mim ele falou que o Senhor, dentre outras coisas que ele me revelou, ele falou que Deus ia me dar sonhos por estes dias que iriam revelar coisas que precisavam ser mudadas. Irmãos, na mesma noite de ontem para hoje, eu sonhei. E eu quero repassar este sonho, seguido da palavra que eu abri revelada para este sonho. Este sonho, ele se deu em 3 cenas. A primeira cena, a minha mãe chegava para mim e dizia: morreu uma pessoa importante do Tribunal de Contas dos Municípios. Foi um órgão público o qual eu trabalhava antes de pedir demissão e ficar em tempo integral para a obra do Senhor. E a minha mãe falava: morreu alguém importante, vamos para o velório. E eu falava assim: mas não foi do Ministério Público, porque fica junto ao TCM, né? Aqui em Belém do Pará. E ela falava: não foi do Ministério Público, foi do TCM. E aí eu falava para ela: eu não vou. Eu não preciso mais fazer média com ninguém deste órgão. Eu estou livre. E a cena mudava, irmãos. Passava para eu dormindo na minha cama e uma voz me falava assim: tranca a porta. E eu não durmo de porta trancada. Eu não tenho esse costume. Eu não passo a chave. Amém? E essa voz falava: tranca a porta. E assim, eu pensava ali em levantar para trancar, mas eu estava dormindo. Foi uma coisa muito louca, sobrenatural mesmo. Então eu não levantei. E aí mudava a cena. A última cena deste sonho. A minha irmã começava a bater na porta. E parecia que já estava trancada aí. Mas eu ia abrir, e quando eu abria, ela empurrava uma amiga dela. Como se essa pessoa fosse de fora de Belém. E ela empurrava para dentro do meu quarto e falava: ela vai dormir aí contigo. Ela vai passar um tempo aqui em casa e vai dormir aí contigo. E eu ficava muito brava com aquilo. E ia me trancar no meu banheiro, porque eu não queria que aquela pessoa dormisse comigo no meu quarto. Ia tirar completamente a minha privacidade. E aí eu acordei e fui buscar na palavra, irmãos. Eu quero repassar para vocês a palavra que eu tirei. Foi Esther, livro de Esther, capítulo 1, versos 9 ao 22. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia, o rei já havia bebido bastante e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bitsa, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita. O rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de leis e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, e perguntou: eu, rei Xerxes, mandei por meio de meus servidores uma ordem à rainha, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Eles responderam: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, irão desprezar os seus maridos. Vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti, mas ela não foi.
Hoje mesmo, continuou um dos conselheiros, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber o que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Irmãos, o que eu entendi aí é que a ordem foi dada. Quem não obedecer vai sair da presença do rei. Amém? E as ordens que o rei dá nem sempre nos agradam como humanos. Falando aí do rei Jesus, né? Colocando Deus aí na figura de Xerxes. Nem sempre vão nos agradar, mas é preciso submissão. E quem não tiver essa submissão vai sair, vai ser colocada fora da presença do rei, colocado ou colocada, no caso, falando aqui da palavra que foi revelada, se referindo a Vasti, vai ser colocada para fora da presença do rei, porque o nome do rei não pode ser envergonhado. Amém? Essa é a lição que eu tirei da palavra. Então, muitos estão envergonhando o nome do rei, no caso, sonhando com o TCM, sonhando quando Deus me manda trancar a porta, porque muitos estão querendo usurpar o meu reino, que é o reino de Deus. Tirar a força, a minha unção, tirar a força, a minha intimidade com Deus. E o Senhor vai abater, não só eu, como eu represento todo o povo de Deus aí. O Senhor vai abater, o Senhor vai exterminar da face da terra, como Vasti foi exterminada da Bíblia, a partir dessa atitude de não ir até a presença do rei. Assim o Senhor fará com os ímpios. Vasti representa os ímpios, aqueles que não obedecem, aqueles que são chamados à presença do rei e simplesmente não vão porque não estão afim, porque querem fazer as suas próprias vontades, querem ser escravos dos seus próprios desejos. E nada melhor do que o Senhor ter me dado em sonho um órgão público, o qual eu trabalhei 7 anos, para tipologizar isso. Porque ali é a visão da Babilônia, realmente. É a visão do caos. É a visão da rebeldia contra Deus, que simbolizou o ato de Vasti. E o rei escolheu uma nova rainha, que foi Ester, que tempos depois veio salvar o seu povo da destruição. Então, este foi o sonho, esta foi a palavra. Talvez vocês sejam revelados mais do que a mim, mas o que eu entendo é que cenários vão mudar, realmente como o profeta falou. Cenários vão mudar, coisas vão ser transformadas. E é o rei, é o Senhor quem tem a última palavra. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Shalom, a paz do Senhor. Desculpem ter corrido um pouco na leitura da palavra, mas é porque eu não queria que este áudio ficasse muito longo. Aleluia. Glórias a Deus.